Você já percebeu como muitas vezes tenta orar por quem ama, especialmente por um filho, mas sente como se as palavras não alcançassem a profundidade necessária? Como se a oração fosse apenas um som lançado ao vento? Talvez você já tenha se ajoelhado em lágrimas, pedindo proteção, direção ou transformação para a vida do seu filho, mas dentro de você permanece aquela dúvida: será que estou orando da forma correta? Essa incerteza é mais comum do que você imagina, e é justamente aqui que começa a mudança, porque antes de orar especificamente por ele, existe um caminho de aprendizado que precisa passar por você primeiro. A oração verdadeira não nasce do improviso vazio, mas da compreensão daquilo que move o coração de Deus. É por isso que antes de você elevar sua voz pedindo bênçãos para seu filho, é essencial que aprenda algumas coisas que vão mudar completamente a forma como você se coloca diante do Senhor. Hoje, não vamos falar apenas de um detalhe, nem de 2 ou 3 conselhos superficiais. Nós vamos explorar 6 fundamentos poderosos que precisam estar dentro de você antes mesmo de abrir os lábios em intercessão. O primeiro deles é o reconhecimento da sua própria condição espiritual. Isso pode parecer óbvio, mas é justamente o ponto onde muitos se perdem. Você não pode interceder de forma profunda por alguém se a sua própria vida espiritual está distante do Pai. Em outras palavras, antes de pedir transformação, você precisa estar disposto a ser transformado. Como poderia pedir que seu filho caminhe em obediência, se você ainda guarda dentro de si ressentimentos, desobediências ou hábitos que sabe que não agradam a Deus? A Bíblia é clara sobre isso quando diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Isso não significa que Deus fecha os ouvidos por completo, mas que existe um bloqueio espiritual quando a oração parte de um coração que não deseja mudança. Por isso, o primeiro fundamento é você se colocar diante do Senhor em sinceridade, confessando suas próprias falhas, buscando arrependimento real e deixando que Ele limpe sua vida antes de você interceder por outra. E aqui existe uma verdade que poucos querem encarar. Seu filho observa mais seus passos do que suas palavras. Você pode falar sobre fé, pode incentivar a oração, mas se a sua vida não refletir isso, sua intercessão perderá força. Quando você se aproxima de Deus em humildade, reconhecendo que precisa dele tanto quanto seu filho, então sua oração passa a ter uma autoridade diferente. É como se você dissesse: Senhor, transforma em mim primeiro aquilo que preciso, para que eu possa ser instrumento de transformação na vida do meu filho. Esse reconhecimento abre caminho para um relacionamento genuíno. Pense em como seria se você pudesse olhar nos olhos do seu filho e dizer com convicção: eu oro por você todos os dias e oro com um coração limpo, cheio de fé e confiança. Essa segurança não nasce do acaso, mas do posicionamento que você escolhe hoje diante de Deus. Talvez até agora você tenha orado apenas de forma automática, repetindo frases, mas agora é hora de dar um passo a mais. Antes de pedir bênçãos, peça purificação. Antes de interceder por ele, peça transformação para você. Porque o maior presente que um filho pode receber de um pai ou de uma mãe é o exemplo de alguém que vive aquilo que prega. E aqui eu quero te convidar a refletir. Você já tinha parado para pensar que a primeira oração que Deus espera de você não é por outro, mas por si mesmo? Não no sentido egoísta, mas no sentido de preparar o terreno para que suas intercessões sejam profundas e eficazes. Escreva aqui nos comentários a frase "Meu filho é do Senhor". Essa será a frase para marcar o início da sua caminhada nesse vídeo, porque antes de tudo, a oração que gera resultados começa quando você decide ser transformado. Se no primeiro passo você compreendeu a necessidade de se posicionar diante de Deus em arrependimento e transformação, agora é hora de aprender o segundo fundamento.
encher sua mente e seu coração da palavra antes de orar por seu filho. Muitos acreditam que oração é apenas falar, mas na verdade oração é também alinhar sua voz com a voz de Deus, e essa voz está registrada na Bíblia. Você não pode orar com autoridade se não sabe o que ele já disse a respeito daquilo que pede. A oração poderosa nasce quando você coloca diante do Senhor promessas que Ele mesmo já deixou registradas. Por exemplo, quando você ora pela proteção de seu filho, pode se lembrar do que está escrito: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 121:8. Quando pede sabedoria, pode declarar: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Tiago 1:5. Dessa forma, sua oração não é apenas um desejo solto, mas uma concordância direta com aquilo que o próprio Deus já prometeu. E aqui está algo essencial. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais profundo se torna o conteúdo da sua oração. Orar sem a palavra é como tentar escrever uma carta sem saber o alfabeto. Você pode até expressar sentimentos, mas faltará clareza, força e direção. É na palavra que você encontra o alimento para a sua fé e a segurança para interceder com ousadia. Imagine, por exemplo, que seu filho esteja atravessando um período de insegurança, dúvidas ou más influências. Você pode simplesmente pedir: Senhor, ajuda meu filho. Claro que ele ouve, mas quando você acrescenta: Senhor, fortalece meu filho, porque está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1. A sua oração não se baseia em emoções passageiras, mas em verdades eternas. Por isso, encha sua mente daquilo que Deus já disse. Leia, medite, anote versículos que falam ao seu coração e guarde-os como armas espirituais. Assim, quando se colocar de joelhos, você não vai se sentir perdido, mas terá convicção do que está pedindo e fé de que o Senhor está atento. E aqui vai um conselho prático: não espere ter todo o conhecimento para começar. Comece com o pouco que sabe, mas seja constante. Escolha versículos que falem sobre família, fé, proteção, sabedoria e repita-os em suas orações. Com o tempo, esse hábito vai se fortalecer e sua intercessão se tornará cada vez mais viva. Agora, antes de seguirmos para o próximo fundamento, quero te fazer um pedido especial. Se até aqui esse vídeo já está mexendo com você, se de alguma forma está abrindo seus olhos para algo novo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Mas quero que faça isso não apenas como um clique automático, mas como uma decisão de caminhar junto. Aqui, nós estamos construindo um espaço de fé e aprendizado, e a sua presença é parte disso. Você já percebeu como é fácil começar algo com entusiasmo, mas difícil manter até o fim? O mesmo acontece na oração. Muitas vezes, você começa a interceder pelo seu filho cheio de fé, mas diante da demora da resposta, do silêncio de Deus, ou até da aparente piora da situação, vem o desânimo. Esse é o momento em que muitos desistem, acreditando que não adianta continuar. Mas aqui está o terceiro fundamento. A perseverança é a chave que abre portas que a pressa nunca abriria. A Bíblia mostra isso com clareza na parábola da viúva insistente, quando Jesus diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas 18:7. A insistência da oração não é para convencer Deus, mas para moldar em você a fé inabalável que sustenta o impossível. Talvez você esteja orando há meses para que seu filho abandone um caminho de escolhas erradas, ou pedindo anos para que ele encontre propósito. Talvez já tenha chorado noites inteiras, sentindo que sua voz se perde. Mas saiba, cada oração feita com fé é como uma semente lançada na terra. Algumas germinam rápido, outras levam tempo, mas todas têm um efeito. A perseverança é justamente o ato de continuar regando, mesmo quando a terra ainda parece seca.
E aqui entra algo profundo. Seu filho precisa não apenas da sua oração, mas da sua constância. Imagine se ele pudesse enxergar espiritualmente que todos os dias você apresenta a vida dele diante de Deus. Essa fidelidade é um testemunho silencioso que atravessa gerações. Muitos adultos que hoje vivem em fé lembram-se de uma mãe, de um pai ou de um avô que nunca deixou de orar, mesmo quando eles estavam distantes. Perseverar significa também entender que a resposta pode vir de formas diferentes. Talvez você peça que Deus mude algo de imediato, mas Ele prefere trabalhar no processo. Às vezes, a mudança não acontece em um único dia, mas pouco a pouco. Sua perseverança garante que você não desista no meio do caminho, porque sabe que mesmo no silêncio, Deus continua agindo. E sabe qual é o segredo para não desistir? Orar não pelo que vê, mas pelo que crê. Se você orar apenas com base nas circunstâncias, vai parar diante do primeiro obstáculo. Mas quando você ora com base na promessa, sua fé se mantém mesmo quando tudo parece contrário. Como está escrito, andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. A perseverança também vai transformar a sua própria vida. Porque cada vez que você insiste em orar, mesmo sem ver, seu coração vai se fortalecendo. Sua confiança vai se aprofundando e sua dependência de Deus se torna real. Não é apenas sobre o seu filho, mas sobre o que Deus está construindo dentro de você. Então, se até agora você vinha orando de forma intermitente, começando e parando, hoje é o dia de mudar. Decida que sua oração não será um evento isolado, mas um hábito diário. Coloque o nome do seu filho diante do Senhor todos os dias, mesmo que por alguns minutos, e faça disso um compromisso. Você vai perceber que essa constância traz paz, esperança e fé renovada. Até aqui você já entendeu a importância de começar pela transformação pessoal. Depois, se fundamentar na palavra e não desistir com facilidade, perseverando até o fim. Mas existe um ponto que muitas vezes trava totalmente a oração: o perdão. Esse é o quarto fundamento e talvez um dos mais difíceis de colocar em prática. Você já tentou orar, mas sentiu como se tivesse um peso dentro do coração? Como se existisse algo que não deixava sua oração fluir com liberdade? Isso acontece quando existe mágoa, ressentimento ou falta de perdão dentro de você. É como se sua oração fosse sufocada antes mesmo de alcançar o céu. A Bíblia é clara sobre isso. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai Celestial perdoe também a vocês. Marcos 11:25. Não é apenas uma sugestão, é uma condição espiritual. Como você pode pedir que Deus libere misericórdia sobre a vida do seu filho, se dentro de si você ainda mantém correntes de rancor contra alguém? Muitos pais e mães oram todos os dias, mas não percebem que a barreira não está na fé, nem na constância, mas na falta de perdão. Pode ser algo antigo, um trauma da infância, uma palavra dura recebida de alguém da família, uma decepção com um amigo ou até mesmo uma ferida causada por dentro do próprio lar. Enquanto isso não for tratado, a oração perde força. E aqui é preciso deixar claro: perdoar não significa esquecer como se nada tivesse acontecido, mas entregar nas mãos de Deus a justiça que você não consegue fazer. É tirar o peso do coração para abrir espaço para que a graça do Senhor flua livremente. O perdão liberta primeiro você e depois abre caminho para que sua oração tenha impacto. Pense nisso. Como você pode orar pedindo que seu filho cresça como alguém cheio de amor, compaixão e misericórdia, se ele observa em você um coração que guarda ressentimento? Mais uma vez, o exemplo fala mais alto que qualquer palavra. Se ele vê você perdoando, mesmo quando tem todos os motivos para guardar rancor, ele aprende na prática o que significa o amor de Cristo.
Talvez você esteja lembrando de alguém agora, talvez até de uma situação que preferia nunca ter vivido. Mas saiba, se você quiser que suas orações alcancem o coração de Deus, esse é o momento de liberar perdão. Não por merecimento de quem te feriu, mas porque você deseja que nada atrapalhe o fluir da presença de Deus na sua vida e na vida do seu filho. E aqui entra algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o perdão que mais precisamos liberar não é para outra pessoa, mas para nós mesmos. Quantos pais e mães carregam culpa por erros do passado, por palavras ditas em momentos de raiva, por decisões que poderiam ter sido diferentes? Se você carrega essa dor, saiba que o mesmo Deus que perdoa o mundo inteiro também te perdoa. Ele não deseja que você viva aprisionado à culpa. Quando você se perdoa, reconhece o sacrifício de Cristo como suficiente. Sem perdão não há liberdade, e sem liberdade não há oração verdadeira. O quarto fundamento é justamente esse: entrar diante de Deus com um coração limpo, sem correntes, sem fardos. Imagine a leveza de se ajoelhar e orar pelo seu filho sem nada prendendo sua alma. Apenas fé, amor e esperança. Então, antes de pedir qualquer coisa, pergunte-se: há alguém que ainda preciso perdoar? Há algo em mim que ainda precisa ser liberado? Se a resposta for sim, esse é o momento de tomar a decisão. Você não precisa sentir vontade, você precisa apenas escolher. Porque o perdão não é uma emoção, é um ato de obediência que traz cura. E quando você liberar, vai perceber que sua oração vai fluir de um jeito que nunca experimentou antes. A barreira cai, a paz entra e sua voz encontra livre acesso ao trono de Deus. Esse é o quarto fundamento que você precisa aprender antes de orar verdadeiramente por seu filho. Até aqui você já entendeu que antes de orar por seu filho, precisa ser transformado, se encher da palavra, perseverar sem desistir e liberar perdão para que nada bloqueie a sua comunhão com o Senhor. Mas existe um fundamento que sustenta todos os outros e sem o qual a oração perde sua força: a confiança total em Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu já confio em Deus. A questão é que muitas vezes essa confiança é parcial. Você ora, mas ainda tenta resolver com as próprias mãos. Você entrega, mas depois pega de volta. Isso não é confiança plena. Isso é ansiedade travestida de oração. A confiança verdadeira é quando você entrega e descansa, sabendo que o Senhor está cuidando, mesmo quando você não vê absolutamente nada acontecendo. A Bíblia declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Note bem, confiar de todo o coração, não apenas de parte dele. Isso significa que mesmo quando a lógica humana diz que não tem saída, você continua crendo que Deus pode agir. Muitos pais e mães se desesperam ao verem os filhos tomando rumos errados, amizades perigosas, escolhas precipitadas, crises emocionais. Nesses momentos, a primeira reação é querer controlar, impor, pressionar. Mas a confiança em Deus exige outro caminho: entregar de verdade. Você não está orando para alguém incapaz. Você está apresentando seu filho ao Criador, àquele que conhece cada detalhe do coração dele. E aqui existe uma verdade que liberta: Deus ama seu filho mais do que você. Essa frase pode até causar espanto, mas é real. O amor de um pai ou de uma mãe é profundo, mas ainda assim limitado. Já o amor de Deus é perfeito, incondicional e eterno. Ele conhece o que você não conhece, vê o que você não vê, sabe o que você não sabe. Então, por que duvidar que ele é capaz de conduzir seu filho ao melhor caminho? Confiar em Deus significa orar e descansar. Significa não deixar a ansiedade consumir sua mente. Significa dizer como o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Salmos 37, 5. Isso não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados, mas que vai alinhar suas atitudes à fé. Você fará a sua parte como pai, mãe ou responsável, mas sem carregar o peso de tentar ser o Salvador. Essa é a parte de Deus, não a sua. E talvez seja justamente aí que você tenha tropeçado, no excesso de controle. Muitas vezes, o desejo de proteger se transforma em prisão. Você tenta resolver tudo, ditar cada passo, mas isso apenas gera conflitos e distância. Quando você aprende a confiar em Deus, entende que pode aconselhar, pode orientar, pode interceder, mas no fim das contas é o Senhor quem age no coração. Essa confiança não nasce da noite para o dia. Ela se constrói diariamente. Cada vez que você ora e decide descansar, você fortalece essa fé. Cada vez que a ansiedade tenta voltar e você responde com a palavra, sua confiança cresce. E seu filho, mesmo que não perceba de imediato, vai sentir o reflexo disso. Ele verá em você alguém que não vive desesperado, mas que transmite paz e segurança. E essa paz é um testemunho poderoso. Porque muitas vezes os filhos não escutam tanto o que você fala, mas percebem como você vive. Quando eles veem que mesmo em meio às dificuldades você permanece firme, confiante e cheio de esperança, eles aprendem com o seu exemplo que a fé é real. Por isso, o quinto fundamento é esse: entregar e confiar, orar e descansar, clamar e acreditar que Deus está agindo. E quando o medo tentar te dominar, declare em voz alta o que está escrito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Essa declaração não é apenas um versículo bonito, é uma escolha diária de confiança. Então, se até hoje você vinha orando, mas carregando o peso da preocupação logo depois, hoje é o momento de decidir. Eu vou confiar inteiramente em Deus, porque sei que Ele ama meu filho mais do que eu. Essa entrega vai mudar não apenas sua forma de orar, mas também sua forma de viver. Você já percebeu que muitas vezes não sabe exatamente o que pedir em oração? Existem momentos em que você se ajoelha e o coração está tão pesado que as palavras não saem, ou até saem, mas parecem insuficientes diante daquilo que sente. É justamente nesse ponto que entra o sexto fundamento: aprender a depender totalmente do Espírito Santo na sua intercessão. A Bíblia afirma com clareza: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que você não está sozinho quando ora. Mesmo quando suas palavras falham, o Espírito Santo traduz para Deus o que o seu coração não consegue expressar. Essa é a dimensão mais profunda da oração, quando ela deixa de ser apenas palavras humanas e passa a ser movida pelo Espírito. E isso acontece quando você se rende completamente, dizendo: Senhor, eu não sei orar como deveria, mas guia minha voz, guia meu coração. Nesse momento, você permite que o Espírito Santo conduza a direção da sua intercessão, mostrando não apenas o que pedir, mas como pedir. Dependência do Espírito Santo significa também estar sensível àquilo que ele coloca em sua mente durante a oração. Talvez você esteja intercedendo pelo seu filho e, de repente, se lembre de uma situação específica, de uma atitude, de uma decisão que precisa entregar nas mãos de Deus. Esse insight não é acaso, é o Espírito mostrando exatamente onde sua oração deve ser direcionada. E mais, muitas vezes o Espírito Santo vai te impulsionar, não apenas a orar, mas a agir. Ele pode colocar em seu coração a necessidade de uma conversa com seu filho, uma palavra de encorajamento, ou até um gesto simples de amor, que será tão poderoso quanto uma oração. Porque a oração verdadeira não se limita ao momento em que você está de joelhos, ela transborda em atitudes diárias. Esse fundamento é essencial,
porque evita que sua oração se torne repetitiva ou vazia. Quantas vezes você já se pegou repetindo as mesmas frases, como se fosse um ritual automático? Quando você aprende a depender do Espírito, cada oração é nova, viva e cheia de direção. Ele pode até te conduzir a momentos de silêncio diante de Deus, onde não há palavras, apenas lágrimas ou um coração rendido. E saiba, esses momentos são tão preciosos quanto as orações mais eloquentes. Outra verdade importante: o Espírito Santo também fortalece sua fé quando você se sente fraco. Quantas vezes, diante da demora da resposta, sua fé balança? É Ele quem sopra esperança, lembrando você das promessas de Deus. É Ele quem traz paz em meio à tempestade e quem garante que você não caminhará sozinho. E aqui está um ponto crucial. Seu filho precisa que você ore não apenas com palavras humanas, mas em sintonia com o Espírito. Porque quando você ora guiado por Ele, você toca em áreas que nem mesmo imagina. Você pede coisas que jamais teria pensado por conta própria, mas que são exatamente o que seu filho precisa. É como se o Espírito dissesse: deixe-me interceder por você, porque eu sei o que o coração do seu filho necessita. Por isso, antes de começar sua oração, sempre peça: Espírito Santo, guia-me. Eu não quero orar segundo minha ansiedade ou meu medo, mas segundo a tua vontade. Essa simples atitude muda tudo, porque coloca sua oração em outro nível. O sexto fundamento é, portanto, essa dependência constante. Reconhecer que você não sabe orar como deveria, mas que existe alguém dentro de você que sabe exatamente o que dizer ao Pai. Esse é o segredo para uma intercessão profunda, verdadeira e transformadora. E lembre-se, não se trata de uma técnica, mas de um relacionamento. Quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, mais natural será essa dependência. Você vai perceber que não está sozinho em nenhuma oração, e isso trará segurança, paz e autoridade espiritual. Agora que você percorreu comigo esses 6 fundamentos, é importante compreender que eles não são peças soltas, mas partes de um mesmo corpo. Cada um deles se completa e se fortalece, formando uma base sólida para que a sua oração em favor do seu filho seja muito mais que palavras, seja um mover espiritual. Você começou entendendo que precisa de transformação pessoal, porque não há como interceder verdadeiramente se a própria vida está distante de Deus. Esse foi o primeiro passo, o reconhecimento de que antes de pedir pelo outro, você precisa estar disposto a ser moldado. Em seguida, aprendeu a importância de encher-se da palavra, porque orar sem Bíblia é como lutar sem espada. Depois, vimos que perseverar é essencial, porque muitas respostas não chegam de imediato, e só quem insiste vê os frutos. O quarto fundamento mostrou a urgência do perdão, que abre portas e derruba barreiras invisíveis que sufocam a oração. O quinto trouxe o descanso da confiança total em Deus, a entrega verdadeira que tira de você o peso do controle. E, finalmente, o sexto fundamento revelou o segredo da dependência do Espírito Santo, que intercede quando você não sabe como ou o que pedir. Se você olhar para todos esses pontos, vai perceber que eles são como degraus. O primeiro prepara o coração, o segundo dá direção, o terceiro fortalece, o quarto liberta, o quinto descansa e o sexto conduz. Juntos, eles formam uma escada que leva sua oração a um nível muito mais profundo, verdadeiro e transformador. E é exatamente esse o propósito, que você não ore mais de forma automática, solta, como quem lança palavras ao vento, mas que cada vez que dobrar os joelhos por seu filho, saiba que está tocando o coração de Deus com fé, com base, com constância, com perdão, com confiança e com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda algo ainda mais precioso. Sua oração não é apenas sobre o agora, ela tem um alcance eterno.
Cada oração que você faz hoje pode ecoar na vida do seu filho por décadas. Pode proteger quando você não estiver por perto. Pode guardar em decisões futuras, pode moldar o caráter, pode abrir portas e fechar caminhos de destruição. Sua oração é um legado que ultrapassa o tempo. Quantos homens e mulheres já testemunharam que só permaneceram firmes porque alguém não deixou de interceder por eles? Talvez o próprio futuro do seu filho esteja sendo construído hoje, nas orações silenciosas que você eleva. É por isso que esses fundamentos são tão importantes, porque o impacto não é apenas imediato, mas eterno. Agora, eu quero te convidar a refletir. Qual desses 6 fundamentos mais falou com você até aqui? Foi o chamado à transformação pessoal? Foi a necessidade de se encher da palavra? Foi o desafio da perseverança? Ou talvez o peso do perdão? Pode ser também a entrega total em confiança ou o convite a depender do Espírito Santo. Escreva nos comentários qual desses fundamentos foi mais marcante. Isso não é apenas uma forma de interação, é uma maneira de fixar no seu coração aquilo que Deus já começou a trabalhar em você. E perceba, esse vídeo não é apenas um conteúdo que você assiste e esquece, ele é um chamado para uma prática diária. De nada adianta você ouvir tudo isso e continuar orando da mesma forma. O poder está em aplicar, em transformar conhecimento em vida. É quando você começa a viver esses fundamentos que a oração pelo seu filho se torna real, eficaz e cheia de frutos. Por isso, daqui a pouco eu vou te convidar a dar um passo ainda mais profundo. Mas antes, guarde isso. Sua voz, mesmo imperfeita, é poderosa quando alinhada a Deus. Seu clamor, mesmo simples, tem valor eterno quando parte de um coração sincero. Não subestime a força da sua oração. Depois de caminhar comigo por esses 6 fundamentos, você percebeu que orar por um filho é muito mais do que repetir frases decoradas. É sobre se deixar transformar, encher-se da palavra, perseverar sem desistir, liberar perdão, confiar de verdade e depender do Espírito Santo em cada passo. Isso não é um ritual vazio, mas uma jornada viva, onde cada clamor tem peso eterno. Agora eu quero que você imagine algo comigo. Pense no seu filho daqui a alguns anos. Imagine-o tomando decisões importantes, enfrentando desafios, construindo sonhos, talvez até atravessando tempestades. E agora, pense que, mesmo quando você não puder estar fisicamente ao lado dele, as suas orações já terão ido na frente, preparando o caminho, guardando, protegendo, iluminando a direção. Esse é o poder de uma mãe ou de um pai que ora com fundamentos firmes. A Bíblia nos lembra, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. E você está aprendendo a tornar sua oração ainda mais eficaz, não porque você é perfeito, mas porque decidiu se alinhar ao coração de Deus. Isso é precioso demais para ser ignorado. Eu quero encerrar esse vídeo te pedindo algo especial. Inscreva-se no canal, mas não veja isso apenas como um botão apertado. Veja como um compromisso de caminhar junto nessa jornada de fé. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de crescer, de aprender e de se fortalecer espiritualmente. E eu quero você caminhando com a gente. Além disso, compartilhe nos comentários a sua história. Conte algo que você já viveu em oração pelo seu filho ou o que você aprendeu aqui que vai colocar em prática a partir de hoje. Quando você compartilha, não é apenas a sua vida que é tocada, mas também a de outros que vão ler e se sentir encorajados. A nossa comunidade cresce quando cada voz se une. E se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho orar com fundamentos. Essa declaração simples vai marcar um antes e um depois no seu coração. E também vai mostrar que você não está sozinho nessa jornada. Que Deus abençoe sua vida, sua família e, de forma especial, o coração do seu filho.
Que as sementes que você plantou hoje em oração floresçam no tempo certo. E que você nunca se esqueça: a sua oração tem poder, porque está nas mãos do Deus que ouve e responde.